Olá, damos agora início à nossa terceira palestra do nosso curso A Educação de Si Mesmo. Vamos começar hoje falando sobre a prisão cognitiva, ou as prisões cognitivas, que são causa de atraso, confusão, violência, estupidez e analfabetismo funcional do nosso país. Há três grandes limitações impostas ao ser humano. A primeira é a limitação do pensamento e, consequentemente, de sua expressão, a linguagem. O pensamento mal formado, mal elaborado, é fruto de uma educação deficiente ou intencionalmente programada para limitar e cercear o ser humano. Somente a cultura, a iniciativa e a busca de procurar o esclarecimento através de leituras, as mais diversas e em níveis cada vez mais profundos, nos permite ampliar a nossa liberdade através da liberdade do pensamento mais amplo, do pensamento racional, do pensamento que examina, pesa e compara as diversas proposições, fatos e etc. Wittgenstein já dizia que o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem. Ele se referia ao pensamento. O segundo problema é o medo. O medo é baseado numa ideia, numa ameaça. Muitas vezes um superego ameaçador que é alimentado e estimulado por injunções colocadas pelo sistema ou por pessoas com o objetivo de dominação e limitação. Só é possível vencer o medo pelo exame mental da situação, pela introspecção, pela comparação, pelo exame aprofundado das circunstâncias, dos fatos e também do esclarecimento, que vem da busca por si mesmo e também da ajuda de outras pessoas mais experientes e mais sábias. E, finalmente, a terceira e talvez até a mais importante de todas as limitações do ser humano é a crença. A crença por si só é um sistema axiomático. É um sistema que controla o pensamento, controla as ideias e, consequentemente, controla o comportamento. E a crença pode ser um instrumento poderoso de dominação. Isso está muito presente nas ideologias que hoje vemos dominar a juventude inteira, lançando ódio uns contra os outros, trazendo confusão e até mesmo adoecimento. Eu, pessoalmente, tenho visto muitos casos de pessoas que, por essa ideologia que, nesses últimos 20 anos, dominaram o nosso país e assediaram a nossa juventude, eu tenho visto muitas pessoas doentes, realmente deprimidas, clinicamente deprimidas e desesperadas. Isto nos leva à educação. Tudo que falei está relacionado à educação do indivíduo, à educação da pessoa. E o nosso sistema educacional é o mais terrível, o mais absurdo, o mais cruel de todos que eu conheço. Porque é um sistema programado, estruturado, intencionalmente para limitar o indivíduo, torná-lo dócil, submisso e temente aos poderes constituídos e controlados por oligarquias
que desde muito tempo determinam quem deve governar esse país e quem deve ditar as regras por aqui. De fato, o nosso estudante é levado a um sistema de aprendizagem sem sentido algum. Ele é obrigado a decorar, a fazer esquemas, sem saber ligar os diversos elementos entre si. Ele estuda história sem saber o fio da meada, o que significa aquilo em relação ao seu presente, em relação ao estado atual das coisas, de onde ele veio, de onde nós viemos. Ele não liga elementos da história com geografia, com a literatura, nada. Esse aluno é apenas obrigado a se comportar como um papagaio. Então não adianta criticar o aluno que só quer saber decorar e fazer prova, porque ele foi programado exatamente para isso. Os programas do colégio são programados para fazer o vestibular. E as universidades são programadas para fazer concursos numa estatal ou numa empresa privada e aí garantir um salário e uma aposentadoria. Não existem ideais, não existem formas de levar o indivíduo a ter a compreensão de si mesmo, seu papel na história, a da sua família, da população, do país e de como nós nos relacionamos com o mundo. Consequentemente, esses jovens saem da universidade, saem das escolas absolutamente ignorantes da vida, absolutamente ignorantes de sua própria natureza e da sua própria história, absolutamente ignorantes do papel que eles têm que desempenhar ou deveriam desempenhar na sociedade e da cooperação e colaboração com seus semelhantes para produzir uma sociedade de fato mais tranquila, mais progressista e mais atenta aos deveres e direitos e da compreensão do seu próximo. Consequentemente, esses jovens são presas de ideologias fáceis, de manipulações ideológicas que servem a interesses de grupos cujo objetivo é plenamente egoísta. É plenamente usar a massa em seu próprio benefício, muitas vezes os mais escusos e absurdos que conhecemos. Nós temos sendo vítimas desse estado de coisas já há muito tempo. Ora, isto porque o sistema educacional não leva o jovem à compreensão do mundo em que ele vive e como as instituições funcionam e por que elas estão aí. Nenhum garoto aprende como é que se governa o país, como é que se constituem as leis do país, para que serve a Câmara de Deputados, senadores, o que é uma presidência, como é que essas pessoas se articulam, como isso funciona e como é que o povo participa disto. No atual estado da educação do país, o jovem é apenas uma massa de manobra. Ele é apenas levado ideologicamente a votar em quem as oligarquias que controlam esse país querem e predeterminam. Portanto, esses jovens são absolutamente ignorantes do seu papel na sociedade e do significado de suas próprias vidas no país. Ora, o que nós estamos vendo hoje é uma coisa muito importante, uma coisa sensacional, é nós vermos estes jovens despertarem. Para mim, que passei por todo esse processo de obscurecimento, de repressão mental, ideológica, emocional da juventude, é uma satisfação imensa ver esses garotos irem para as mídias sociais, se expressarem e começarem a perceber que na universidade eles não têm o que eles precisam. Eles estão buscando fora do ambiente acadêmico, falido, destruído, ideologizado do nosso país,
Esses jovens estão saindo desse ambiente e buscando fora dele instrução, conhecimentos reais, conhecimentos instrumentais, operacionais, que lhe permitam pensar, analisar, verificar e julgar o que está acontecendo no seu mundo. E aí está. O grande debate político da nossa época presente se deve muito a esses jovens, porque eles foram buscar. E eles se ocuparam de esclarecer a população, de esclarecer os demais. Claro que se dividiram ideologicamente. Aqueles que buscam a liberdade através do esclarecimento e aqueles que permanecem presos a ideologias e são programados e até mesmo ideologizados por técnicas de lavagem cerebral, como nós temos visto frequentemente nessas invasões, de repetição de memes à exaustão, de levar esses jovens a ficarem concentrados sem dormir, sendo obrigados a repetir slogans e também a suprimir o sono, tudo técnicas de lavagem cerebral que nós conhecemos muito bem desde a Guerra da Coreia, né? Que leva a mudanças de personalidade. É um processo que vem sendo sistematicamente e intensamente conduzido no nosso país, mas que nós, que somos psiquiatras, que conhecemos essas técnicas de lavagem cerebrais, principalmente os psiquiatras de orientação pavloviana, como eu, sabem que isto nem sempre dá bons resultados. Pode haver aquele fenômeno que eu chamo de enantiodromia. Pois bem, isso mostra uma grande esperança do nosso país, que é o esclarecimento dos jovens e, consequentemente, as suas independências intelectuais. Esses jovens que buscam por si mesmos, fora da academia, fora da escola, o esclarecimento, ou seja, buscam aquilo que a escola e as faculdades não estão dando e nunca deram, essa é a grande verdade, né? Esses jovens, portanto, são a nova esperança. São eles que vão construir um novo país, o país que nós tanto precisamos. Isso é um fenômeno realmente extraordinariamente importante. E a partir deles, para finalizar essa terceira palestra, podemos entender agora o que é o analfabetismo funcional em que a maioria da população brasileira, inclusive pessoas com formação universitária, vivem. As pessoas se tornam analfabetas por duas razões. Primeiro, por não ter acesso à educação. E segundo, que é o mais importante, porque é daí, dessa condição que eu vou falar agora, que vem o analfabetismo funcional, por professores mal preparados, que mal sabem pensar, mal articulados, professores negligentes, professores que não pesquisam, não se preocupam em esclarecer as questões que os alunos lhe apresentam. Esses professores negligentes, mal instruídos, que muitas vezes também são analfabetos funcionais, aliás, existem muitos leigos analfabetos ensinando em nossas escolas primárias aqui, tá? Essas pessoas servem apenas como instrumentos de ideologizações, só. São massas de manobras e que vêm prejudicando gravemente a juventude e produzindo legiões de analfabetos funcionais. Portanto, o analfabeto funcional é produto de outro analfabeto funcional ou produto da negligência, da má instrução, da má vontade ou da intencionalidade. Da mesma forma, a população ficou horrorizada ao ouvir notícias de alunos de escolas que agridem professores. Ora, evidentemente, nós temos aqui um problema social muito grave, né? Muitas vezes o aluno é incentivado a praticar isto. Na nossa atual legislação extremamente frouxa, moralmente frouxa, e porque conduzidas por pessoas também sem condição moral ou sem autoridade para exercer a disciplina e a lei e a ordem na população. Mas nós não devemos esquecer que uma parte desses jovens agressores são, na verdade, vítimas da ignorância e da estupidez dos seus próprios professores. São tratados e humilhados em sala de aula, como já vi várias vezes, e é sabido também, por seus próprios professores.
criticados, zombados por eles, por razões até mesmo, muitas vezes, ideológicas. Então, isso é uma questão que deve ser examinada, evidentemente, internamente, mas que diz muito, muito mesmo respeito à formação dos verdadeiros professores. Nós não estamos formando professores sérios. Nós não estamos formando professores com técnicas pedagógicas corretas, instituições com organização e norma de comportamento. Tá? Esses professores não são avaliados pelos seus alunos, não são avaliados externamente, e agora muitos deles querem sigilo, não querem ser gravados nem filmados pelos seus... E é lamentável ver que até ministros do Superior Tribunal Federal têm apoiado essa coisa, esquecendo eles que estão tirando dos alunos a sua própria defesa, que estão tirando dos alunos a sua própria oportunidade de gerar provas contra agressões dirigidas a ele, agressões, humilhações e assédio, tudo. Ou seja, estamos num regime extremamente totalitário. Quando uma ministra do Superior Tribunal Federal vai a público e dá uma sentença garantindo o sigilo dos professores, que não sejam nem filmados, nem gravados em sala de aula, o que ela está fazendo? Está tirando o direito de defesa do aluno, que não tem amparo nenhum, são vítimas potenciais. Esse é o estado de coisas que esse país está, mas felizmente nós estamos vendo agora, pela própria juventude, uma contra-reação que se espalha, e espero que esse entusiasmo continue, porque só os próprios jovens podem mudar o nosso país. Não precisamos de revolução, nem de política, precisamos que os nossos jovens se mantenham ativos e cada vez mais tenham confiança em si mesmos e saibam do papel que eles têm na nossa sociedade e no nosso país. O papel de esclarecer, lutar e defender e buscar um lugar melhor para todos nós, uma sociedade realmente plena e democrática.